Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente curricular de ciências. Lembrando que nessa unidade nós estamos trabalhando sobre os cuidados com o corpo, os hábitos de higiene e a gente vem falando ao longo desses encontros que o quê? Que para que a gente tenha uma boa saúde do corpo, a gente precisa cuidar dele. E não só dele. Quando falamos de higiene, estamos falando também dos ambientes onde estamos, né? Ter o cuidado para estar sempre num ambiente limpo, num ambiente bem arejado, não é verdade? A gente vem conversando sobre isso. Num desses encontros, a gente já falou sobre a higiene das mãos, já falamos sobre a higiene do corpo, falamos sobre a higiene bucal e hoje a gente vai continuar falando mais algumas coisas importantes sobre essa higiene da boca, né? A higiene dos dentes, da língua. Lembra o que falamos, né? É com as mãos lá. Não adianta só eu colocar minha mãozinha lá embaixo d'água, sacudir e achar que tá limpa. Ou olhar para ela e dizer, nem vou lavar porque ela tá limpa. Já sabemos que não está. A mesma coisa é a boca, né? Não adianta só eu escovar o dente e fazer bochecho e deu certo. Não, lembra lá? É escovar do modo correto, é usar o fio dental, é saber que eu não preciso usar um montão de creme dental na minha escova, né? Mas que é só ali a pontinha do dedo de quantidade de creme dental, porque não é a quantidade do creme dental que vai ajudar, mas sim o modo como eu escovo, o cuidado que eu tenho, o tempo que eu dedico a essa escovação. E saber também, né, gente, que não é escovar só quando eu acordo de manhã. Toda vez que eu faço uma refeição, é importante escovar os dentes. Por quê? Porque há resíduos que eu não vejo, mas que estão ali. E que vão fazer com que essas bactérias que estão na minha boca, né, se proliferem e criem problemas para mim, como a cárie, por exemplo. Tá bom? Então vamos seguir lá com a nossa aula. E hoje, o nosso autor, o autor do nosso livro, ele continua falando um pouquinho ainda sobre a higiene bucal. Olha lá, né? Aqui ele traz uma foto de uma menina em consulta ao dentista. Lembra que nós conversamos sobre isso? Que a escovação é importante, que é importante nós que tenhamos cuidado com essa escovação, que façamos do modo correto, mas que também é importantíssimo que a gente vá ao dentista com uma certa frequência, porque o dentista é aquele especialista em boca, não é verdade? Ele vai olhar para sua boca, ele vai te ajudar a lembrar, rememorar como é que faz essa escovação corretamente e a partir da avaliação que ele vai fazer, ele vai dizer para você, olha, a tua escovação não está muito boa não, ou parabéns, a tua escovação está, ó, nota 10. Ele é a pessoa responsável, né, para te ajudar nesse processo também. Então, ir ao dentista não é só quando eu tô com dor de dente, porque quando eu tô com dor de dente que eu procuro o dentista é porque o meu problema já tá bem sério. Lembra que eu falei? O dente não acorda lá num belo dia dizendo, hoje eu vou incomodar essa pessoa. Não, né? Se esse dente tá dolorido, se esse dente tá com uma cárie, é porque você não cuidou dele direito. Então, ir ao dentista só quando já tá com problema é importante? É importante, mas melhor do que ir quando a gente tem um problema é nós irmos para ter uma prevenção, um cuidado, tá bom? Olha lá, e daí o nosso autor vai dizer o seguinte, além desses cuidados que a gente já falou, da escovação, do fio dental, né, é preciso consultar um dentista a cada 6 meses, pelo menos, viram? Isso que eu estou dizendo para vocês não é uma invenção da minha cabeça, né? Isso que eu estou falando para vocês tá ali no livro, e se tá no livro é porque isso já foi pesquisado, já foi comprovado e é uma indicação, tá? Pelo menos a cada 6 meses. Esse profissional avalia e auxilia na manutenção da saúde dos dentes. Viram? Não são coisas da minha cabeça, né? Tá ali escrito no livro. Então vamos seguir lá. Aí ele vai dizer lá, com a lupa na mão. E essa atividade agora, vocês vão precisar de ajuda, né, para fazer, porque vocês vão ter que contar os dentes, quantos dentes vocês têm na boca. A quantidade que um adulto tem, normalmente não é a quantidade que uma criança tem. Vamos lembrar que vocês estão trocando os dentes, né? Então, às vezes vocês estão com dentes a menos na boca, não é verdade? Então, olha lá, para você fazer essa atividade, você vai precisar ter um tempo, você vai precisar de tranquilidade, você vai precisar dar um pause na aula, você vai precisar da ajuda de alguém, né, para poder contar esses dentes junto com você, vai precisar de um espelho para poder olhar, tá certo?
Então eu vou explicar direitinho como é a atividade, aí vocês vão dar um pause e vão realizar a atividade, tá certo? Olha lá então. A primeira pergunta que o nosso autor nos faz é: quantos dentes você tem? Olha lá, quantos dentes você tem? Como que você vai saber? Contando, e por isso é que você vai precisar da ajuda de alguém aí com um espelho para te auxiliar, contar um por um, tá bom? Então tá dizendo aí, em casa com a ajuda de um adulto, observe os seus dentes no espelho, viram? Então olha lá, conte quantos dentes você observou e depois responda. Então, você vai lá contar, vai pedir ajuda de um adulto, vai olhar no espelho e aí tem a letra A. Eu tenho, e aqui você vai registrar quantos dentes você contou. Quantos dentes você contou aí? Aí você vai registrar aqui. Posso registrar com algarismos ou posso registrar, né, com o número por extenso, tá bom? Letra B. Como é o seu sorriso? Viu por que você vai precisar de um espelho? Para você sorrir para o espelho, para você ver como é esse sorriso que você tem, que eu tenho certeza que é um sorriso belíssimo, né? Sorriso de criança é sempre bonito, é sempre alegre, é sempre feliz, enche a casa de alegria, tá? Então, olha lá. Ah, mas eu tô sem um dente. Melhor ainda, que sorrisão você tem então, né? Porque se você tá sem um dente, significa que você tá dentro do processo natural. Vai perder esse dente, que vai dar lugar a um dente permanente, que vai te acompanhar para o resto da vida, tá bom? E aí você vai desenhar o que você está vendo aí no seu espelho, né? Opa, aqui ó. Nesse espaço, então, você vai desenhar o seu sorriso. Observa bem como é ele e desenha exatamente como você está vendo, ou pelo menos o mais próximo do que você está vendo, tá certo? Vamos seguir. E aí o nosso autor, ele ainda fala o seguinte, deixa eu descer aqui só um pouquinho. Olha lá, você acha que precisa melhorar sua higiene bucal? Por quê? Então, agora, quando você for fazer essa atividade de contar os dentes, de olhar bem dentro da sua boca, né? Como é que está essa escovação? Será que tem dente com cárie? Será que não tem? Como é que está sendo esse dente novo que está nascendo? Será que tem placa bacteriana? Se não tem. Então, e como é que você cuida? Quantas vezes você escova os dentes por dia? Você procura escovar sempre após cada refeição? Ou você só escova de manhã e depois só vai escovar à noite antes de dormir? Esse é o momento para você parar e pensar um pouquinho como é que você está cuidando da sua boca. E aí você vai responder aqui, ó. Você acha que precisa melhorar a sua higiene bucal? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não. Só que não esquece que o autor está perguntando ali, ó, por quê? É importante você dizer, eu não preciso cuidar da minha higiene porque eu estou sempre cuidando, eu sempre escovo após cada refeição, eu uso fio dental, eu uso a quantidade correta de creme dental, eu escovo do modo como meu dentista orienta, ou eu escovo do modo como a professora explicou, né? Ou não, preciso sim, estou precisando muito melhorar, porque eu preciso escovar mais vezes, porque eu preciso usar o fio dental que eu ainda não uso, né? Então, pensa aí direitinho como é que é a sua higiene bucal e responde aqui pra gente, tá bom? Lembrando, né, que não é para mim que vocês respondem, é para vocês mesmos que respondem. Vamos seguir ali então. Vamos para o próximo exercício. Espera aí. Vamos lá. Na próxima página, o autor nos propõe uma brincadeira, né? Um bingo da higiene. Para vocês fazerem esse bingo da higiene, ele sugere as imagens que estão lá na página 35, né, do material de apoio. Olha lá, a gente tem ali algumas imagens. Vamos ver que imagens são essas? Vamos ver se a gente identifica que relação elas têm com essa higiene do corpo que a gente vem falando. Então aqui na primeira imagem eu tenho o quê? Um adulto, né, fazendo o quê? Cortando a unha, né, da criança. Aqui, o que essa menina está fazendo? Limpando as orelhas, lembrando aquilo que a gente já falou, né? Nada de cotonete, é limpar com a toalha. Veja que ela está fazendo aqui isso do modo correto. Aqui, o que a menina está fazendo? Lavando as mãos, olha aqui, penteando os cabelos, assoando o nariz, que a gente já conversou também o quanto é importante ter essa ação. Olha ali, secando o corpo, cortando os cabelos,
fazendo curativo ali, ó, o menino deu uma raladinha no joelho e a mãe está cuidando ali do ferimento dele. Aqui, escovando os dentes, passando fio dental. Olha a alegria do menino tomando banho ali, ó, tomando banho e indo ao dentista. Então essa é a página do material de apoio que vocês vão precisar para fazer o jogo proposto no nosso livro. Vamos voltar lá no livro então e diz o seguinte, então você vai escolher as imagens dessa página, né? E vai colar na cartela de bingo da página seguinte, que é a página 37, na posição que você quiser. Então você escolhe algumas dessas imagens e cola lá na sua cartela. Depois que tudo estiver pronto, né, o professor ou a pessoa que estiver com você iniciará um jogo de bingo, né? E reveja o que foi estudado e boa diversão. Então a pessoa vai sortear algumas ações e aí você vai marcar na sua cartela se é a ação que você tem. E aí vai ser o momento para você lembrar dessas ações de higiene que promovem a saúde do nosso corpo. Então vamos lá para o Mão na Massa, que agora é a nossa hora de registrar aquilo que aprendemos. Vamos lá. Use as palavras do quadro para completar corretamente as frases. Então eu tenho lá dentes, secar, unhas, mãos e limpar. Na letra A, é necessário bem a região de um machucado na pele. É necessário o quê? É necessário dentes bem? É necessário secar bem? É necessário unhas? É necessário mãos? Ou é necessário limpar bem a região de um machucado? O que a gente aprendeu? Que é necessário limpar bem para evitar que o quê? Que outros micro-organismos adentrem aquela pele que está rompida, que está machucada ali, né? Então, limpar. Na letra A, nós vamos escrever, então, limpar. Letra B. As devem estar sempre limpas e cortadas. O que deve estar sempre limpo devem estar sempre limpas e cortadas? As unhas. Ótimo. Na letra C, antes das refeições, as devem ser lavadas. O que eu tenho que lavar sempre antes das refeições? As mãos. Após cada refeição, é necessário escovar os dentes. Muito bem. Após o banho, é preciso bem todas as partes do corpo. Então, depois que eu tomo banho, o que eu preciso fazer? Secar bem todas as partes do corpo. Muito bem, completamos aqui, vamos ao número 2, que diz lá, relacione corretamente as imagens aos hábitos de higiene. Então, eu tenho aqui algumas ações e aqui embaixo eu tenho as frases. Então, eu tenho lá, tomar banho, pentear o cabelo e limpar o nariz. Vamos ver, tomar banho. Onde está a imagem do tomar banho? Aqui no meio. Então, eu vou ligar a bolinha do desenho lá do meio, na frase tomar banho. Pentear o cabelo. Também, olha lá, tá lá no final e ligo aqui com a frase do meio. E, por fim, limpar o nariz. Vou, então, usar lá a figura da menina assoando o nariz e vou ligar com a última frase, que é limpar o nariz. Então, vejam só quantas coisas nós aprendemos nessa unidade. Tá vendo como a higiene do corpo não é uma coisa simples? Ela até é fácil de acontecer, mas ela requer o quê? Cuidados, ela requer atenção, ela requer ali o cuidado com o detalhezinho, é secar bem cada parte do corpo, é dedicar um tempo para minha escovação, é dedicar um tempo para essa lavagem das mãos da maneira correta, é saber que o ambiente que eu estou também precisa estar limpo, também precisa estar arejado, porque os micro-organismos, eles estão no meu corpo, mas eles também estão no ar, eles estão em todos os ambientes, estão nos objetos. Com esses cuidados, eu tenho certeza que a sua saúde vai estar muito melhor. E lembrando, né, que cuidar do corpo não é só a higiene é importante, mas eu também preciso do quê? Preciso de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, preciso praticar atividades físicas. Tudo isso é importante para que o meu corpo fique bem. E se o meu corpo fica bem, a minha saúde também
fica excelente. Tá certo, pessoal? Então, é isso e a gente se vê num próximo momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!